Olá, eu sou Laís Baroni e nessa apresentação eu vou falar sobre a metodologia que nós estamos aplicando para calcular a subnotificação de casos e de óbitos do Covid-19 nos estados do Brasil. Esse é um artigo que está sendo desenvolvido por o grupo do time do Ogasawara e também com alguns membros da Fiocruz. Quem está liderando a escrita e a análise desse artigo é o Ogasawara, o Baltazar e eu. Começando com o conceito de séries temporais, uma série temporal é uma sequência de observações coletadas no decorrer do tempo. Então, aí no caso, nessas chaves eu tenho uma observação y, y2 até yn, sendo 1, 2, 3 até n tempos, e o y referente à observação naquele tempo especificado. Uma subsequência de tamanho p de uma série temporal y na posição i é representada por essa sequência aí, ip de y. Ou seja, dentro da minha série temporal eu posso escolher um pedaço dessa minha série com dois parâmetros. O parâmetro i, que é o ponto que eu quero, a partir de que ponto que eu quero observar a minha série para trás, e o P, que é o número de observações que eu quero considerar. Então, supondo uma série com 10 observações, mas eu quero olhar da última até a sétima. Então, eu quero olhar as observações 7, 8, 9 e 10. Eu vou escolher como meu parâmetro I 10, que é o último valor que eu quero observar, e os 4 valores atrás dessa primeira observação que eu setei. Ou seja, a observação na posição 10, a observação na posição 9, a observação na posição 8 e a observação na posição 7. Sendo assim, essa minha sequência, que é um subset da minha série, o tamanho dela vai ser exatamente o tamanho de P que eu determinei. E o I, logicamente, tem que estar entre P, tem que ser maior que P, e tem que ser menor que o tamanho total da série. Bom, I precisa ser maior que P, porque eu pego P para trás de I, então P tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a I, e o I tem que ser menor ou igual ao tamanho de Y, ao tamanho da série, porque afinal é uma sequência dentro da minha série completa e não tem como eu pegar uma sequência maior do que a minha sequência, do que a minha série geral. Bom, como exemplo, supondo que P é igual a 5, eu vou ter a minha sequência ali I5 de Y de tamanho 5, que é o tamanho da sequência, tá? E com os valores de Y, I-4, I-3, I-2, I-1 e I, finalmente. Ou seja, sendo I qualquer ponto na série maior que P, eu vou observar ele e mais 4 para trás. Agora, uma subsequência defasada sazonalmente, ela vai ganhar um parâmetro a mais, que é o parâmetro S. Esse S é justamente a periodicidade que eu quero considerar. Então, se eu quero pegar uma subsequência de uma sequência completa, de uma série temporal, mas eu quero observar o que aconteceu dentro de um período de tanto em tanto tempo, eu vou usar S para poder fazer essa sequência, para poder pegar essa sequência. Então, a diferença com relação à anterior é que eu pego y menos p menos 1, da mesma forma que anteriormente, mas eu multiplico por esse S, por essa periodicidade. Da mesma forma, essa subsequência vai ser do tamanho de P e também, pelo mesmo motivo, o I vai ter que estar entre P e o tamanho total da série completa. Nesse caso, então, supondo que P é igual a 5, da mesma forma que antes, eu coloco um S igual a 2, então eu vou ter a minha subsequência
com esses 5 valores nessas posições indicadas aí. Da mesma forma, qualquer que seja o i, desde que ele seja maior ou igual a p, eu vou ter o valor de i e mais 4 valores subsequentes, considerando aí essa defasagem do período S. Para ficar ainda mais claro, eu trouxe um exemplo, então vamos supor que esse dado aí na esquerda representa uma série temporal, onde eu tenho 12 valores nessa minha série, então eu tenho o tempo 1 até o tempo 12, e esses valores A, B, C e D até L representando valores numéricos quaisquer. Então a primeira coisa que eu tenho é que o tamanho dessa minha série é 12, porque são 12 observações. Agora vamos supor que P é igual a 6, o I é igual a 12, ou seja, o valor mais atual da série, pois é o último no tempo, e o S, aí eu considerei 1, ou seja, não está sendo considerado a defasagem sazonal. Logo abaixo tem a fórmula geral dessa minha subsequência, as posições de cada um dos itens dessa subsequência, no total sendo 6. Eu acabei esquecendo de colocar o i menos p menos 5, que seria o penúltimo aí, antes do o yi, mas ok. Então, se eu tenho o i igual a 12, eu estou calculando aí nesses tópicos, nesses bullets, a posição de cada um dos itens da subsequência que está definida ali, que é, nesse caso, a sequência i igual a 12, p igual a 6 e s igual a 1. Então, i menos p menos 1, ou seja, 12 menos 6 menos 1, eu vou ter 7. 7 corresponde aqui à letra G. Então, o primeiro item da minha sequência é o item G. O segundo item da minha sequência é I menos P menos 2, vezes S, que é 1. Então, é 12 menos 4, que é igual a 8, e a posição 8 corresponde ao item H. E assim eu faço até eu ter os 6 itens para minha sequência. Nesse caso, serão os itens G, H, I, J, K e L. Eles estão sequenciais, pois eu não considerei a sazonalidade. A sazonalidade foi igual a 1. Agora, supondo o mesmo valor para P e o mesmo valor para I, mas eu considerando uma sazonalidade de 2, eu vou ter a diferença de ter um multiplicador ali de sazonalidade, onde era 1, eu vou ter 2. E aí as minhas posições mudam, fazendo com que os itens da minha sequência sejam completamente diferentes do anterior, só por ter adicionado essa condição de sazonalidade. Então, aonde eu tinha G, H, I, J, K e L, dessa vez eu tenho B, D, E, H, J e L. Se quiser dar uma parada para conferir as contas e digerir o raciocínio, é só dar um pausezinho no vídeo. Beleza, tendo isso em mente, imagina agora que eu estou com uma sequência daquelas que eu defini. Para eu calcular a média móvel dessa minha sequência, o que eu faço? Eu tenho que pegar todos os valores da sequência, somar e dividir pelo tamanho da minha sequência. O tamanho da minha sequência é o P. E aí está representado como TK, porque cada TK é cada um dos valores que eu trouxe para minha sequência. Então, no caso do exemplo que eu dei, seria o H, o I, o J, o K e o L, por exemplo, na primeira sequência. Então, esses valores são somados, divididos pelo tamanho total da sequência, e dessa forma eu calculo a média móvel para cada posição I da minha série. Sendo que o K ele vai estar entre 1 e P, porque ele vai ser a soma de todos os itens da minha sequência, e a minha sequência tem o tamanho P. Então, a soma ela vai acontecer desde o primeiro item até o último.
Agora, média móvel exponencial, ela funciona basicamente da mesma forma. Só que nesse caso, existe um multiplicador aí nos itens, que nesse caso a gente chamou de AK. Seria como se fosse um peso, uma média móvel ponderada. Da mesma forma, eu tenho o somatório de todos os itens, mas antes, para cada item, para cada posição, eu multiplico por um peso diferente. E para continuar fazendo sentido, né, o meu denominador agora vai ter que ser a soma também desses multiplicadores, e não mais P. Sendo que esse peso, esse AK, ele é determinado. Ele é esse valor aí que está no slide. Então, é 1 menos a fração de 2 dividido por P mais 1, elevado a P menos K. Esse valor, dentro do parêntese, ele vai ser sempre entre 0 e 1. Então, quanto maior for o K, ou seja, quanto mais recente for o item que eu estou considerando dentro da minha sequência, menor vai ser essa minha potência e, portanto, maior vai ser o meu multiplicador, o meu peso AK. Então, em resumo, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um peso mais alto aos valores mais recentes da minha sequência. E, da mesma forma que eu citei anteriormente, para cada ponto I dentro da minha série, eu posso calcular um valor de média móvel exponencial. Agora, as médias móveis exponenciais sazonais e as médias móveis sazonais simplesmente são exatamente as mesmas equações, só que ao invés de eu considerar a minha sequência contínua, que é como S igual a 1, como o primeiro exemplo que eu dei naquele slide anterior, agora eu considero S diferente, né, de 1, e eu vou ter a minha sazonalidade considerada e, portanto, eu vou fazer essa média móvel em cima daquela minha sequência defasada, com os valores com os itens não sequenciais. Agora eu vou introduzir o conceito de novidade, que é o que está embasando a nossa teoria para calcular a subnotificação de Covid-19. Então, qual é o conceito de novidade? A média móvel de uma série temporal, ela representa a série suavizada. Então, ela exprime o mesmo comportamento da série, mas de uma forma suavizada, o que na literatura é muito usado para desconsiderar os ruídos aleatórios ali em torno da série. Bom, então esse valor, esse ruído, que é chamado de white noise, né, em volta da minha média móvel, ele é esperado e é normal. Agora, se no meio do caminho, assim, ao longo da série, em algum momento, a minha série ela muda as estatísticas, as medidas estatísticas, ela muda os valores, por exemplo, de média e variância, eu já não posso mais usar aquela média móvel e considerar que tudo que está em volta é ruído. Então, a partir desse ponto que houve uma mudança estatística na minha série, eu considero que houve uma novidade com relação ao que tinha anteriormente. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico, onde eu tenho uma série que até ali a metade, no caso dessa série, ela se comporta de um jeito. E se eu criar a média móvel para esse comportamento, e eu extrapolar isso para o comportamento novo, né, que é da metade para frente, eu não posso dizer que tudo que está além dessa média que eu calculei é ruído. Isso já deixa de fazer sentido porque houve uma mudança significativa nas estatísticas da série. Então, ao invés de ruído, a gente pode considerar que esses valores aí contornando a média móvel, na verdade, são a novidade. Ou seja, aconteceu alguma coisa que fez com que essa série mudasse. Essa coisa que aconteceu introduz uma novidade ao comportamento da série, uma novidade aos dados.
Bom, tendo todos os conceitos sido passados, eu vou falar sobre a aplicação desses conceitos para alcançar os objetivos que a gente propôs. Então, a primeira coisa que eu vou falar é com relação à escolha dos parâmetros. Então, o que definiu para a gente qual o P, qual o I que a gente usaria, qual o S que a gente usaria para calcular a novidade nos nossos dados. Então, para começo de conversa, o dado que a gente utilizou para estimar as taxas de subnotificação de Covid-19 foram dados de notificação de casos de síndrome respiratória aguda grave, que são disponibilizados pelo Infogripe, que por sua vez é uma iniciativa oriunda da parceria da Fiocruz, a FGV e o Ministério da Saúde. Então, esses registros foram considerados porque a Covid-19 ela é uma doença que causa sintomas respiratórios. Então, esses dados acabam servindo como uma maneira indireta de estudar a Covid-19. Então, a partir dessa série, que ela é uma série semanal, com número de casos e número de óbitos de síndrome respiratória aguda grave, a gente aplicou detecção de eventos para poder detectar as mudanças no comportamento da série, que é exatamente aquelas rupturas que a gente procura que possa determinar uma novidade após essa mudança. Então, a gente encontra, usando esses métodos de detecção de eventos, 2 pontos onde há uma mudança significativa na estatística da série, que é entre 2015 e 2016, então ali no final de 2015 e começo de 2016, na virada do ano. E outra bastante significativa em março e em alguns casos no comecinho de abril de 2020. E aí nessa tabela eu tenho para cada estado eventos que foram detectados nessa época que eu estou falando, março e abril de 2020. Não trouxe para 2015 e 2016, mas é para ilustrar que em quase todos os estados houve a detecção de ponto de mudança nessa data, tanto para notificação de número de casos, tanto para notificação de número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Logo, a gente pode considerar que a partir desse período a série mudou e eu posso introduzir e aplicar o conceito de novidade. Então, vamos para a parte de aplicação. Como a gente aplicou esses conceitos que eu introduzi para estimar a taxa de subnotificação de Covid-19? Bom, primeiramente, a gente usou P igual a 4. Por quê? Como eu mostrei no slide anterior, houve uma mudança significativa na estatística da série entre 2015 e 2016. Então, consideramos que não valia a pena a gente usar dados antes de 2016, porque houve mudança após essa data. Então, utilizamos P igual a 4, porque são os 4 anos anteriores ao ano que a gente quer observar, ao ano que foi introduzida a novidade, que estamos considerando 2020. Consideramos S igual a 52, porque como o nosso dado é semanal, o período de um ano é representado por 52 semanas. Então, a repetição, nesse caso, é anual, porque é como se manifesta as gripes e as principais enfermidades que acabam levando a casos de síndrome respiratória aguda grave. E a gente usa o I como T-52, sendo que T são as semanas em 2020. Então, T pertence à série como um todo, que vem desde 2009, mas representa só aquela porção de 2020 até a 18ª semana de 2020, que é onde a gente parou de observar os dados.
Bom, se eu tenho meu dado desde 2009, janeiro de 2009, o tamanho da minha série total é o número de semanas contadas desde essa data, janeiro de 2009. Então, se essa semana é a semana 1, eu tenho 574 semanas até o final de 2019. Então, a partir da semana 575, eu já estou em 2020, na primeira semana de 2020. Logo, o T, que eu estou considerando aí, ele vai variar de 575 até 592, são 18 semanas depois da primeira semana do ano. E, no caso, a gente disse que o I é T-52, porque o I é o ponto a partir do qual a gente vai começar a observar para trás dele, né? Então, eu não quero considerar o próprio T, que é 2020, que está em 2020. Eu quero considerar a partir do ano anterior, que é 2019. E eu vou usar 4 porque eu quero olhar de 2019 até 2016, ou seja, os 4 anos para trás, sem considerar o próprio ano. Então, esses são os parâmetros que a gente usa, fazendo com que a nossa equação seja aquela que está ali em cima, para o cálculo da média móvel exponencial. Esse y com o chapeuzinho é a nossa média móvel exponencial sazonal, tendo aí o valor de t menos 52, o valor de s 52 e o valor de p igual a 4. Lembrando que o meu t ele vai variar entre as semanas aí do ano de 2020. Bom, e o conceito de novidade? Se a gente está considerando que a novidade é causada, né, pela Covid-19, a gente tem que essa equaçãozinha que eu acabei de explicar para vocês do slide anterior, ela é o que é esperado caso a série não tivesse mudado. Por quê? Porque eu estou observando o que aconteceu antes da mudança ocorrer. Então, eu posso calcular a novidade como sendo a diferença do que eu observo, que é o YT, para aquilo que eu esperava que acontecesse, que é o que a gente calculou a partir da média móvel exponencial dos anos anteriores. Essa série de novidade, ela vai ter o tamanho de T, que é o número de semanas de 2020, são 18. E para cada T é considerado o valor observado naquela posição e a média móvel calculada para aquela posição. Agora, então, se tudo que é novidade é Covid-19, o que eu calculei como novidade e não foi notificado nos dados como caso de Covid é a subnotificação. Ou seja, a subnotificação é dada pela novidade calculada menos o número de casos ou óbitos confirmados como sendo por Covid-19 nos dados de síndrome respiratória aguda grave. E aí, então, a gente pega todos os valores da série de subnotificação, que são da mesma forma, do tamanho 18. Então, eu pego todos esses 18 valores de cada uma das 18 semanas de 2020 e faço uma soma para ter um acumulado de casos absolutos subnotificados dentro desse período. E aí é esse ACS aí no slide. E por fim, para calcular a taxa de subnotificação, eu vou considerar os dados divulgados pelo Ministério da Saúde de casos absolutos, ou seja, diferentemente de anteriormente, desse COV-T, que eu estou considerando os dados de Covid identificados dentro dos casos de síndrome respiratória aguda grave, esse ACC, na verdade, é o acumulado de casos ou de óbitos no total de registros do Ministério da Saúde, independente se essa pessoa foi registrada ou não na notificação de síndrome respiratória aguda grave. Então, como resultado, a gente tem, para cada estado, as taxas de subnotificação
de casos e de óbitos. E eu trouxe a tabelinha com esses valores calculados para a conferência. No básico é isso. A gente pretende submeter esse artigo o quanto antes, então a gente está no comecinho do mês de junho, a gente pretende nos próximos dias já submeter e a gente está avisando a revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, porque a gente pretende publicar logo para não perder, né, a novidade do trabalho, além também de aproveitar que existem poucos trabalhos explorando isso por enquanto. E essa revista, ela tem uma revisão relativamente rápida. Bom, no geral, era isso que eu tinha para dizer. Obrigada pela atenção, até mais.